desembargador Vicente, uma satisfação estar novamente aqui ocupando aqui a tribuna sagrada da advocacia, sob a relatoria de Vossa Excelência, desembargador Samuel Batista, desembargador Zé Nilo, satisfação sempre participar aqui de uma sessão de julgamento da terceira Câmara Criminal, e a douta Procuradora de Justiça, hoje representada pela doutora Regina. É uma satisfação mais uma vez. Costumo dizer, doutora Regina, que a advocacia, seja privada ou pública, e a promotoria, nós somos instituições irmãs, porque estamos imbuídos desse mesmo sentimento que é o de fazer justiça, porque nós não podemos negar que todo advogado ele realmente é um acusador também, porque nós acusamos as ilegalidades, as arbitrariedades que são produzidas pelo espírito do homem, que nessa condição natural de homem, de ser humano, nós somos falhos e também exposto ao veso. Depois do excelente relatório que foi juntado pelo desembargador Vicente, a rigor até dispensaria a sustentação oral, mas eu gostaria aqui de humildemente destacar alguns pontos que me parece que são essenciais sim para o desate aqui desse HC, especialmente notando aqui os julgamentos que antecederam esse caso. Excelências, primeiro dizer aqui, pontuar de maneira bem clara, que não se desconhece nem se nega a necessidade de proteção integral às mulheres. Entre homens e mulheres, ainda há sim um longo caminho a se percorrer para alcançar essa igualdade fática, E aí basta se atentar aos índices de crimes cometidos. A violência contra a mulher ela é evidente sim, um dos problemas mais preocupantes do Estado democrático e um sintoma sim da desigualdade entre gêneros. Mas aqui, excelência, chama atenção para o primeiro ponto. Não se pode presumir a violência, assim como também não se pode presumir a culpa. E muito mais do que isso, não se pode presumir que a prisão de quem quer que seja é necessária, deve se fundamentar, não se presume a necessidade de se prender. A única presunção autorizada constitucionalmente ela é a de inocência, não se legitima a presunção de culpa. Como dizia Auri Lopes Júnior, os gabinetes dos magistrados não são dotados de bola de cristal, Então, o ministro Eros Grau até lembrou uma vez, e isso merece essa reflexão e ponderação. O desembargador Vicente é sempre também bastante ponderado aí nos seus excelentes relatórios. Nós todos sabemos que o combate à criminalidade, dizia o ministro Eros Grau, é missão típica da administração pública, mas não do poder judiciário. Excelências, trata-se aí de uma ação penal que deu origem a esse HC a respeito do eventual descumprimento de uma medida protetiva. Foi decretada então a prisão preventiva, nós nos objetamos a isto, mas a prisão decretiva foi decretada e foi cumprida o mandado de prisão em 16 de abril de 2024. Nós entendemos que não há motivo algum para a decretação dessa custódia cautelar, pois os requisitos lá do 312 não estão preenchidos como fartamente demonstrado no processo, nós vamos aqui também relatar. O requerente, além disso, ele é pessoa idônea, primária de bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho certo, não responde a qualquer outro processo penal, não há evidência alguma de que pretende fugir à aplicação da lei penal, que possa perturbar o correto trâmite do processo investigatório ou colocar em risco a ordem pública. Então, excelência, houve a decisão de primeiro grau, nós entramos com esse HC ainda na época pedindo a expedição de um salvo-conduto, contudo, com o indeferimento da liminar, o mandado de prisão foi cumprido, não houve fuga, foi cumprido, ele se apresentou espontaneamente, enfim. Mas aqui chama atenção, primeiro, para essa dimensão que é preocupante, que há uma crença, desembargador Vicente, desembargador Nilo, há uma crença nas instituições jurídicas que elas dependem da prisão de pessoas. Quando os poderes públicos precisam lançar a mão da prisão para se legitimar, a doença é grave e anuncia um grave retrocesso para o Estado policialesco e autoritário de outrora, que é incompatível com esse nível de civilização ou de civilidade que nós já alcançamos. Esse discurso de que quanto mais se prende, melhor, é um sintoma de que estamos diante daquele pseudo-juiz comprometido com a verdade, e onde não se discutem as boas intenções. Ora, excelência, quando se trata dessa forma aqui, de uma questão de uma decretação de uma prisão sem a fundamentação exigida no 315, acaba se gerando aqui o que os afarões chamam de periculosômetro, que é um argumento inquisitório. Como é que nós podemos provar que amanhã, se alguém permanecer solto, não cometerá um crime? É uma prova impossível de ser feita.
também é impossível provar que amanhã eu praticarei o delito uma vez posto em liberdade. Então, essa é a recusa ao papel de juiz vidente, pois ainda não equipara os fóruns brasileiros, os tribunais, com bolas de cristal. Nós sabemos disso. Excelência, no caso em concreto, não há nenhum elemento que indique que o paciente pretende burlar a ação penal. Ele possui residência fixa, um trabalho certo, com a carteira assinada, todos os registros documentados, tem filho menor de idade, menor de 7 anos, que depende exclusivamente do seu trabalho para que tenha o mínimo aí de dignidade. E mais, o paciente ele já demonstrou diversas vezes que não pretende se furtar a aplicação da lei penal e nem obstaculizar o restante das investigações. Mas aí eu chamo a atenção para o segundo ponto, que esse considero até o principal, e há uma discussão doutrinária imensa sobre isso. A questão é que há um pedido expresso da suposta vítima, né, para revogar as medidas protetivas, que ela não tem interesse, cujo interesse deixou de existir muito antes, diga-se isto aqui para fim de registro, do próprio cumprimento da prisão, da própria decretação da prisão. A suposta vítima procurou o Ministério Público, depois atuou no processo através de advogado, e há esse pedido de revogação, o que ainda foi objeto de parecer do Ministério Público, mas ainda não foi decidido pelo juiz de primeiro grau. Mas há aqui, inafastavelmente, uma permissão da vítima para essa aproximação que ensejou o eventual descumprimento, e isso sem entrar no mérito. Ora, Excelência, sendo a medida protetiva um instrumento para proteger a integridade física e psíquica da vítima, que é dotada de natureza de urgência, o desinteresse da vítima consiste sim num elemento capaz de ensejar a revogação tácita das medidas, ainda que se fale que seja um crime contra a administração da justiça. Secundariamente, é a vítima, a pessoa que tem que se sentir acuada, desprotegida para se exigir uma medida dessa. Mas se ela não se sente desprotegida e tem desinteresse, mostrou o desinteresse no processo, nas medidas protetivas, o que dirá interesse na prisão do paciente? Interesse nenhum. Então, esse é um reforço argumentativo que nós nos valemos até baseado na teoria da imputação objetiva. E aí, caminhando aqui para o nosso final, extrai-se aqui também que a própria vítima ela assinou uma declaração informando que não tem receio na liberdade do paciente, que não tem interesse sequer nas medidas protetivas. E esse fato foi desconsiderado pela autoridade coatora, de modo que prejudicou essa análise. Então, esse efeito de visão de túnel, onde o magistrado ele quer apenas concentrar esforço no sentido de corroborar a sua premissa inicial, que é decretar a prisão preventiva, isso tem que ser combatido e vencido. A decisão que decretou essa prisão, ela carece de elementos mínimos de fundamentação, bem como ela não subsiste diante de elementos autorizadores da prisão. A prisão é uma exceção excepcionalíssima desde 2011, pelo menos, quando outras medidas cautelares foram erigidas aí, elencadas no nosso Código de Processo Penal. Portanto, o inciso 4 do 315 impõe ao magistrado o dever de confrontar os argumentos, se isso não foi feito. Houve uma violação severa ao artigo 315, sim. A gravidade abstrata do delito, clamor público, isso é uma resposta genérica do Poder Judiciário também, que não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico. Então, Excelência, a garantia da ordem pública resta assegurada, e os requisitos do 312, conveniência da instituição criminal, a própria apresentação espontânea do réu aí com um mandado de prisão em aberto faz compreendermos que ele não representa um risco para a sociedade e não representa um risco para a vítima que sequer tem interesse nas medidas. O TJ aqui, a segunda Câmara desta casa, esse ano tomou uma decisão desse ponto de vista que, constatada a violação ao princípio da homogeneidade cautelar ante a evidência desproporção da prisão preventiva com uma sanção penal prospectivamente considerada, é imperioso equacionamento entre o resguardo da ordem pública da vítima com garantia do imputado, mediante a implementação de medidas cautelares diversas da prisão, habeas corpus 0801-905-17-2024, desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, segunda Câmara, 1º de abril de 2024. Esse é o entendimento aqui desta augusta casa. Portanto, encerrando o nosso tempo, o pleito aqui da defesa é pela concessão da ordem para que haja inicialmente o relaxamento da prisão ou pelo menos a revogação com a fixação de outras medidas cautelares. Muito obrigado, Excelência.